Bom dia a todos e a todas. Em nome também de todos e todas presentes, cumprimento o professor presidente da mesa e agradecer a oportunidade de estar novamente em Coimbra, que também já quase que tornou minha casa. Nós, brasileiros, de certo modo, dialogamos muito com Portugal e percebo que isso também é importante para as nossas pesquisas, trocas de experiências, e também para que as trocas de experiências contribuam para o enriquecimento dos estudos que estão sendo feitos entre os dois países, ou nos dois países. Inicialmente, uma breve apresentação desse estudo. Ele partiu da minha disciplina no curso de Direito, onde eu ministro o Direito da Cidade. E, nesse sentido, algo que me intrigava constantemente durante a nossa trajetória da disciplina era o local também da minha fala, já que eu resido no estado de Rondônia. Rondônia se localiza na Amazônia Ocidental, e um dos aspectos que mais nos chamam a atenção é que nós, em plena Amazônia, somos o terceiro estado de maior número de desmatamento. Pudemos acompanhar recentemente as queimadas que estão sendo realizadas a contento no estado, e também o crescimento gigante que vem se alastrando no estado com o agronegócio, com a monocultura da soja. E daí, portanto, eu acabei desenvolvendo inicialmente em Direito da Cidade, na UERJ, o meu pós-doutorado, com a supervisão da professora Vânia Aieta, na linha de políticas públicas urbanas. E percebemos ainda, e observamos que tinha um vácuo na pesquisa de tratamento sobre a cidade, que era a questão alimentar. Portanto, dei prosseguimento aos estudos, levando o alimento como direito humano para o Centro de Estudo do Risco em Lecce, na Itália, sob a supervisão do professor Raffaele Di Giorgi. Então, daí nasce esse estudo, que eu vou aqui apresentar rapidamente. São 4 partes no relatório, que está em desenvolvimento. Eu trago praticamente as 3 primeiras, que já dei conta, mais ou menos, de conclusão, para vocês entenderem como que está sendo a trajetória da pesquisa. Então, o objetivo dos nossos estudos tem sido analisar o tema alimento na sociedade complexa, pela perspectiva do estudo do risco e da teoria della società, fundada por Nicholas Luhmann e Raffaele Di Giorgi desde 1994. Também abordar o alimento enquanto direito humano numa perspectiva interdisciplinar. Aqui, portanto, eu bebo um pouco na fonte dos estudos culturais, da antropologia da saúde, do direito da cidade e da educação, da sociologia da obesidade, que é um grande centro fundado na França, a comunicação social e economia, dado que, de acordo com o professor Raffaele, os sistemas do direito, da política e da economia se dialogam perfeitamente para a discussão sobre o nosso objeto. A primeira parte do nosso estudo ele está afincado na ideia do alimento como direito humano, mas a discussão do alimento para além do ato de comer, ou a comida para além do ato de comer. Eu parto de 2 problemáticas, ou 2 problemas, que são para que serve a comida e o alimento e a quem serve a fome. Aqui, nós vamos um pouquinho na legislação, desde os tratados internacionais até a Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E o que nos chama a atenção, que também, a partir da sua definição no direito internacional, no artigo 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e no comentário geral da ONU de 2011, no Brasil, somente em 2010,
com resultante de um amplo mobilização social, com uma presença marcante dos movimentos sociais, portanto, foi aprovada a emenda constitucional número 64, que inclui a alimentação na nossa Constituição de 88, no artigo 6º. Ainda no ordenamento jurídico brasileiro, o que me chama muito a atenção é a falta da discussão sobre o direito alimentar. No nosso ordenamento, a apresentação é dada pela LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, de 2006, mas só para que nós possamos atentar a esse aspecto, durante janeiro, que eu estava terminando parte desse relatório, o primeiro ato decisório do governo brasileiro foi mexer na LOSAN. Então, eu falei, mas que coisa impressionante, nós já temos um problema grave a ser discutido de direito alimentar e da fome no Brasil, e, por incrível que pareça, assim, passou muito despercebido, não se mencionou, não se discutiu a tomada de decisão, mas foi mexer nos conselhos que decidiam as ações da LOSAN. Isso passou em branco no Brasil, por incrível que pareça. E daí, portanto, nessa primeira parte, quais foram algumas considerações que eu aponto no estudo? Né? Que o direito adequado à alimentação consiste no acesso físico e econômico de todas as pessoas aos alimentos, isso é de praxe, todos nós sabemos, mas também como emprego, a terra e o acesso à água. Ao afirmar que a alimentação, portanto, deve ser adequada, entende-se que ela seja adequada ao contexto e às condições culturais, sociais, econômicas, climáticas, ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo social. E por que, portanto, isso nos chama a atenção durante a pesquisa? É que, em plena Amazônia, onde nós temos grande parte, ou parte dos nossos povos indígenas, que já sofrem com o problema da obesidade. Isso demarca que a nossa condição de alimentação, em plena floresta, já demanda atenções de cuidados de saúde pública. Daí, eu proponho uma hipótese, uma resposta para a nossa reflexão, que a comida e o alimento, portanto, não é apenas uma coleção de produtos que podem ser usados para estudos nutricionais e estatísticos. Eu trato, nessa perspectiva dos estudos, que o caso da comida e o alimento é, ao mesmo tempo, um sistema de comunicação. Portanto, por isso a pergunta, a quem interessa a fome? O discurso que está presente também nessa problemática é importante para a nossa reflexão. A segunda parte da pesquisa, ela vem contemplar o alimento e o direito nas relações de produção e consumo global. Aqui, algo que me chamou extremamente a atenção é que, no Brasil, nós tratamos a questão da segurança alimentar, sempre falando sobre o conceito de segurança, até mesmo na LOSAN. De acordo com a teoria do risco da sociedade complexa de Luma e de George, nós temos que, para a argumentação contrária ao risco, não se deve trabalhar com o conceito de segurança, mas com o conceito de perigo. E aí, portanto, é a necessidade que eu vi premente de conceituar, a partir da teoria da sociedade do risco, portanto, a carga semântica que aparece nos termos de segurança, insegurança e risco. Ainda, para esse tratado, como a modalidade da insegurança alimentar está presente na sociedade complexa, e algo justamente pelo local da minha fala, que é na Amazônia, como a soberania alimentar e o direito dos países definiram suas próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, no sentido que também a soberania alimentar e o direito estão sendo ameaçados no contexto onde, no mundo, somente 10 multinacionais de produção de alimentos comandam toda a nossa cadeia alimentar. Portanto, a nossa soberania alimentar está sendo ameaçada. E como as indeterminações, a incerteza da sociedade complexa formam ou formalizam o risco. Aí eu tenho a seguinte consideração para a nossa parte da pesquisa 2.
com o argumento que a sociedade moderna avançou tentando abolir os perigos iminentes de catástrofes. Contudo, não conseguiu encontrar sustentação ou equilíbrio favorável para eliminar os complexos problemas sociais que ela mesma produz. Doutora, desculpe, Sim, 2 minutos. 2 minutos. Pode ser? Então, assim, das estruturas de decisão, fomenta-se o risco. Daqui, portanto, chamo a atenção para a terceira parte, que são, dos nossos estudos, 3 características que fundamentam essa sociedade complexa, que é a incerteza do futuro, a complexidade e a contingência. Só para exemplificar um pouquinho, então, já que o tempo está no fim, só para entendermos como é que funciona, nós trabalhamos nessa perspectiva, né? Que, como essa sociedade complexa, ela mesma produz os seus riscos, formula os seus riscos, e, de certo modo, como que isso está presente nos nossos discursos do direito. Na tentativa de comprovar que nós discutimos que precisamos produzir mais alimentos, por outro lado, nós conferimos que, quanto maior a produção de alimentos, maior a insegurança alimentar. Ou seja, a sociedade complexa, ela formula o risco na produção de alimentos, porque ela aumenta a produção de alimentos, por outro lado, ela não acaba com a fome, ela aumenta o desperdício, e, por outro lado, ainda gera um caso de saúde pública, que é a obesidade. A obesidade ela está presente tanto nas camadas pobres quanto nas camadas ricas. Um outro evento que opera a produção de risco nesse sentido é a comunicação e a educação. Quanto mais nós temos acesso à comunicação e acesso à educação, maior é a desinformação. Também formula de George, na teoria do risco, que quanto mais a sociedade complexa sabe ou se diz saber, maior é o não saber dessa sociedade complexa. E é daqui, portanto, desses eventos da sociedade moderna complexa, que nós vamos formular o risco. Aqui, portanto, o risco ele vai condensar uma simbiose de futuro e sociedade, porque o risco são tomadas de decisões da sociedade complexa no presente. Mas o presente, de acordo com George, é o tempo do não saber. E aqui, portanto, o tempo do não saber é quando o ser ele toma suas decisões sem partir do que vai afetar o seu futuro. Por exemplo, aqui, que é apresentada a discussão, e estou encerrando, que é o caso que nós discutimos na parte 4, que está em andamento, que é o alimento em segurança, o risco no contexto dos direitos humanos. No estudo do risco, então, para a leitura rápida, nas sociedades complexas, projeto elaborado, que eu tomo como base Nicholas Luma e de George, é apresentada a discussão sobre os modos como a sociedade complexa ela passou a travar lutas contra os mecanismos opressivos que ela mesma gera ou produz. Então, eu trago 2 exemplos. O desmatamento da Amazônia, que muitas vezes é justificado em defesa do desenvolvimento econômico, e que, por outro lado, sabe-se que o desmatamento aniquila o meio ambiente e causa danos à saúde, à insegurança alimentar e ao ecossistema. Por outro lado, também outro exemplo que nós trazemos e é discutido é a produção técnica de alimentos justificada em vista a saciar a fome do mundo, que, por outro lado, sabe-se que este modelo gera o aumento de desperdício de alimentos, causa danos à soberania alimentar, o aumento da obesidade entre pobres e ricos, insegurança alimentar de várias naturezas, e a fome não é extinta. Portanto, exato, aí, para quem quiser maiores informações, depois, no debate, se surgir, eu passo aos interessados. Muito obrigada.